Romanos 14 diz assim: aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão de pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus, ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar ao Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar ao Senhor. Se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará perante mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei, e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que a seu ver é bom, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Muito obrigado, Senhor, por esse texto. Quero pedir que o Senhor nos ajude a pensar sobre ele e sermos animados por um lado e desafiados também por outro. Eu oro assim a Deus, pedindo a graça e a bondade do Senhor sobre nós agora nesta manhã. E eu oro assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, que a gente pense junto, é o seguinte. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui, basicamente nesse capítulo, né? Ele vai falar especificamente sobre problemas que podemos ter com divergências no corpo de Cristo. Pensamentos diferentes, crenças em algum aspecto diferente, divergências menores, eu coloquei ali, tá bom? Por quê? Porque vocês sabem, o apóstolo Paulo, quando ele quer ser veemente e duro, ele é. Né? E quando se trata de alguma questão séria, fundamental do evangelho, ou que distorce o evangelho, ou que leva uma pessoa a pecar, ele é duro, ele é direto. Né?
Mas ele está falando agora de questões de divergências menores, de crenças diferentes menores. Então ele vai dar 3 exemplos de coisas que podem ser menores dentro do corpo, tá? E ele dá o exemplo de, primeiro, comida. No versículo 2, ele diz lá, por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras, tá? É interessante a gente perceber o exemplo que ele está dando. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essas questões, mas o primeiro exemplo que ele deu é comida, né? Tem alguns irmãos no corpo de Cristo que acreditam que alguns alimentos são proibidos, que não se deveria comer. Outros acreditam que pode comer qualquer coisa. E como lidar com esse problema? É isso que Paulo está dizendo, né? Como lidar com esse problema? O segundo problema que ele cita ali são dias sagrados ou dias especiais, né? Versículo 5 ele fala, da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Um outro problema que ele vai citar aqui, então, alguns irmãos da igreja acreditavam que alguns dias deveriam ser guardados, deveriam ser separados, deveriam ser considerados especiais para a consagração a Deus, alguma coisa do tipo. Outros acreditavam que todos os dias são iguais, devem ser considerados todos sagrados, cada um dos dias. Como lidar com essa diferença de visão, de opinião, de crença menor dentro do corpo de Cristo? E o terceiro aspecto, que ele não fala muito, mas ele cita no final, e a gente sabe que isso era polêmica no passado e é polêmica hoje entre os cristãos, é bebida. Bebidas alcoólicas, no caso, né? No versículo 21, ele fala, é melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar, né? Então, ele cita esses 3 problemas aqui como exemplo. Não são os únicos problemas. Então, eles servem talvez para nós como parâmetro para a gente pensar que existem diferenças muitas vezes de alguns detalhes menores de crença no meio da igreja. E aí ele vai lidar como nós lidamos com isso, como nós tratamos com isso. Mas por que ele cita esses 3 exemplos, né? Qual é o problema aqui? E aqui, irmãos, só para os irmãos identificarem, tá? Isso era um problema sério para Paulo. Por quê? Ele escreveu para os irmãos de Corinto e também tratou desse assunto. Lá no capítulo 8, 1 Coríntios 8, ele fala do mesmo assunto. Carne, uns não comiam carne, outros comiam carne, ele vai lidar com esse mesmo assunto. E ele vai falar, então, agora para a igreja de Roma. Por quê? Porque, irmãos, nós temos uma igreja mista. Uma igreja que tem judeus convertidos. Uma igreja que tem gentios que vieram do paganismo, né? Gregos que eram idólatras, que criam em vários deuses. Então ele tem um problema cultural aqui. Não é só uma questão de, ele não crê, nossa, como ele é fraquinho. Não é isso. Existe uma questão muito mais profunda aqui de culturas diferentes dentro da igreja. E ele tem que lidar com isso, né? E eu acredito que para nós, que vivemos num outro país diferente da nossa cultura inicial, talvez seja muito mais fácil perceber isso. Que às vezes a gente está lidando com alguns irmãos de outros países ou de outras culturas e existem questões que às vezes atrapalham o nosso relacionamento, né? Então existe um problema sim cultural com cada uma dessas questões, né? Um outro ponto que Paulo está lidando, por que ele está falando desse assunto? Porque por exemplo, a comida e a bebida eram identificados, havia uma identificação com deuses pagãos. Ele fala isso lá no capítulo 8 de 1 Coríntios. Ele vai dizer que algumas pessoas têm dificuldade de comer uma comida. Por quê? Porque se você ia comprar uma comida no açougue, por exemplo, lá em Corinto, ou mesmo em Roma, se você ia comprar uma comida, uma carne lá no açougue, aquela carne, parte dela tinha sido consagrada a algum deus, alguma entidade pagão. E aí, é como se toda aquela carne tivesse sido consagrada. Uma parte vai para o templo e o resto é vendido no mercado. Mas é uma carne consagrada a um ídolo. Então, alguns irmãos tinham dificuldade de comer essa carne por causa da identificação com o paganismo, com os deuses pagãos. Essa carne foi oferecida, eu não posso tocar nisso.
Outros não. Outros percebiam assim, dei graças a Deus, eu como a carne que for, como que vier, não estou nem aí. E isso acontecia dentro da igreja. Então, é um problema real, tá? E aí você tem o judaísmo para complicar um pouco, de certa forma, não complicar no mau sentido, mas complicar no sentido de que os judeus, eles tinham regras muito claras de alimentação. Tinham coisas que eles não poderiam comer. Segundo a lei, eles seguiriam aquela lei de alimentação que eles não poderiam comer uma série de coisas. Mas alguns outros lá, os romanos, não, a gente come qualquer coisa. A gente come carne de cobra, a gente come carne de porco, a gente come javali, a gente come o que for. Os judeus, para eles, era um absurdo aquilo. Eram carnes impuras, era considerado impuro. Não sei se vocês lembram lá em Atos, quando Pedro, tem uma visão. Não sei se vocês lembram daquela história, né? Pedro tem uma visão e desce um lençol com todos os tipos de animais impuros. E aí a voz diz, Pedro, mata e come. Aí Pedro fala, não, imagina, eu nunca vou tocar em algo impuro. E a voz diz, não considere impuro aquilo que Deus considera puro. Por quê? Porque estava prestes a entrar um gentil. E os judeus não tinham contato com gentios, pessoas que não eram judeus. Por quê? Principalmente por causa dessas questões, porque o gentil não estava nem aí, ele comia qualquer coisa, ele fazia qualquer coisa. Imagina uma refeição da igreja, onde você tinha lá o irmão ali, pagão, comendo carne de porco que foi comprado no açougue, que foi oferecido para a deusa X lá, e você tinha o irmão que veio do judaísmo, que aquilo para ele era impuro. Ele está vendo o irmão dele se deliciando com um baconzinho lá, e aí, difícil lidar com isso dentro da igreja, falando que eles estão ofendendo a Deus aqui ainda. Então, por isso que havia muitas possibilidades de discórdia. Os próprios dias sagrados, né? Os judeus tinham alguns dias que eram separados, para eles aquilo era separado, né? Como sagrado. Então, o apóstolo Paulo vai lidar com isso aqui agora. Existem divergências menores dentro da igreja. Por que eu digo menores? Que não estão ligados à essência do evangelho e que não levam pessoas a pecar. Porque ele vai falar sobre isso aqui, tá? E como é que a gente, então, nesse capítulo, tá? Poderíamos pensar em várias outras coisas em outros capítulos da Bíblia, mas neste capítulo, por exemplo, da Bíblia, o que a gente pode perceber aqui que nos ajuda a lidar com esses problemas menores, tá? Essas divergências menores. Só antes de eu continuar. Melhorou ou vocês querem que abra a janela? Não, eu entendo, mas melhorou? Melhorou. Só para saber. Vou pôr aqui mais perto para vocês. Irmãos, abre lá no capítulo 12 de Romanos, versículo 2. A gente já passou por esse capítulo umas semanas atrás. Mas em 12:2, alguém lê para a gente o que está escrito lá no capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo fez uma virada, né? Ele falou no passado tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e o amor de Cristo por nós. 12, versículo 2. Alguém lê para mim. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Nós temos uma transformação que aconteceu em nós. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso na virada do capítulo 11 para o 12. A nossa modo de pensar nessa vida, ele é transformado. A nossa mente, ela é renovada. Então, por causa do amor de Cristo por nós, hoje a minha vida, nós vimos isso na semana passada e na outra semana, no capítulo 13, falando sobre, então, a nossa vida, agora ela é impulsionada por esse amor de Cristo em nós, por nós, e o amor de Cristo agora em nós, que nos leva a viver, né? Então, por causa do amor de Cristo, eu tenho a mente transformada. Então, eu sou livre para servir. Percebe como é algo estranho? Porque a gente pensa que eu sou livre, então eu quero ser servido. Mas não. Eu sou livre da escravidão que eu tinha de querer ser servido. Eu sou livre da escravidão que eu tinha, do orgulho que eu tinha. Agora eu sou livre para servir ao próximo. Eu sou livre para servir ao meu irmão. Eu sou livre para servir ao Senhor. Sem a escravidão do pecado.
né? A minha mente foi transformada. E aí a gente viu no capítulo 12 e 13 que essa motivação, essa mentalidade do amor do Senhor por nós, nos move a lidar com os irmãos, nos move a como tratar os inimigos, nos move a como lidar com as autoridades governamentais, as leis, né? Nos move em como ajudar, né, a viver o relacionamento com os irmãos em Cristo, que nós vimos na semana passada, né? Como isso cumpre a lei, o amor de Deus, o amor de Cristo, né? Então, essa é a mentalidade que nós somos chamados a viver. E ele vai falar mais um pouco hoje do que nós já lemos. Quando ele vai falar, esse aqui serão os 8 coisas que eu aprendi hoje, tá bom? Então, mas no final ele vai ficar repetindo várias vezes, depois você vai perceber. Eu sou livre para servir. Diferenças menores existem. Nós precisamos saber disso, tá? Versículo 1. Paulo diz: aceitem os que são fracos na fé, não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo e errado. Aceitem, recebam. Tá? Algumas versões dizem recebam. Irmãos, aqui eu quero que você entenda. Não é qualquer coisa. É aquilo que não peca, não leva ninguém a pecar. É aquilo que não é uma questão essencial da fé. Tá bom? E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso durante esse capítulo. A gente já leu aqui, mas nós vamos ler de novo. Mas ele vai dizer, nesses pontos de vista, aceitem essas diferenças. E aqui o fraco na fé, provavelmente, ele não está se referindo a alguém que é espiritualmente fraco. Ele está falando de convicções de fé. Eu tenho convicção de que eu posso comer qualquer alimento e isso não ofende a Deus. Pelas Escrituras eu entendo isso e eu posso comer e eu faço isso de coração aberto, querendo honrar o Senhor, dando graças a Deus por aquele porquinho. Mas o outro irmão, ele vai dizer assim, não, eu tenho convicção e eu não consigo comer isso, eu acho que isso ofende a Deus, já que uma vez que ele disse para o povo dele lá não fazer isso, eu não quero fazer isso, porque eu acho que isso pode não ser bom. Ou foi oferecido lá para um Deus, eu não quero que as pessoas percebam que eu estou me identificando com aquilo, então eu não quero comer. Eu não tenho tranquilidade, consciência tranquila para comer. Então ele diz, aprenda a aceitar essas diferenças, nessas questões menores. Aceitem. Por que a gente vai falar sobre o fraco na fé, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu não sou esse, eu sou maduro. Mas todos nós temos esse ponto de fraqueza e dúvida em vários momentos, né, de questões menores. Não sei se vocês lembram, mas eu acabei de citar Pedro, né? Pedro, lá em Atos, ele não queria comer e Deus falou, come, aí Pedro entendeu, comeu e chegou lá um gentil chamando ele. Ele foi até a casa do gentil, né? E ele disse para aquelas pessoas, vocês sabem que de acordo com a nossa lei eu não poderia estar aqui na casa de vocês. Mas o Senhor me disse para não considerar impuro, então eu vim. Então Pedro entendeu isso. Mas ao mesmo tempo, não sei se vocês lembram lá de Gálatas, capítulo 2. Vamos abrir lá em Gálatas, depois põe o dedo aí para você voltar para ele daqui a pouco. É que às vezes a gente pensa que aqueles irmãos lá, os apóstolos, eles eram perfeitos, eles não erravam, eles não tinham dificuldade, eles eram super-heróis da fé, né? Mas em Gálatas capítulo 2, no versículo 11 até o 14, o apóstolo Paulo fala uma situação interessante que eles viveram como irmãos em Cristo. Gálatas 2, 11 a 14. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela.
quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? É interessante porque, vamos dizer assim, poderíamos dizer que foi um momento de fraqueza na fé de Pedro. Fraqueza na fé no sentido de falta de convicção ou de hipocrisia. Paulo chamou de hipocrisia. Então, aquilo foi pecado, porque Pedro sabia o que era o certo. Ele sabia que não tinha problema estar ali com os irmãos, mas ele começou a se afastar na hora das refeições. Porque os judeus lá que vieram da igreja de Jerusalém estavam ali, então ele começou a ficar com receio do que os caras iam falar, iam ficar pegando no pé dele, ele se afastou. E isso fez com que outros judeus, assim como Barnabé, seguissem, imitassem essa atitude hipócrita. Então, Paulo diz, eu o exortei. Então, quando envolvia o pecado diretamente, a coisa era séria. Mas mostra um pouco dessa nós todos lidamos com essa questão de incompreensões de algumas coisas, de fraquezas de entendimento de algumas coisas, e a gente precisa aceitar e receber uns aos outros, né, dentro do corpo de Cristo. A gente precisa entender isso, né? Existem alguns pontos de diferenças de opinião, né? Vamos continuar, depois a gente pode falar mais sobre isso. Uma segunda coisa, irmãos, que eu aprendo e olho para esse texto, em como lidar com problemas menores, é aceitar. Diferenças menores existem. Existem, então eu preciso aprender a lidar com elas dentro do corpo, aceitar isso. Segundo, eu preciso tomar cuidado com a minha atitude para com o meu irmão. Versículo 3, olha só, atitudes possíveis, erradas. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não faz. Uma primeira atitude é aqueles que se achavam superiores, porque ele achava, eu posso comer de tudo, eu tenho a mente mais madura, eu posso comer de tudo, então o outro lá, ele é fraquinho. Isso é desprezar o irmão. Essa é uma atitude errada, que eu preciso tomar cuidado para não lidar com o meu irmão. E a segunda é, quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus o aceitou. Aquele que não come fala assim, ixi, esse aí é pagão, esse aí é impuro, esse aí é liberal, esse aí não quer saber de Deus, está só preocupado em encher a barriga. Aí ele está dizendo, cuidado para não condenar o irmão ou não desprezar o irmão. Né? Cuidado. Talvez as motivações dele estejam erradas, aí sim ele tem que ser... Aí sim você deve exortá-lo, como Paulo fez com Pedro. Mas se ele está falando só de opiniões diferentes, cuidado. Né? Cuidado com a minha atitude para com meu irmão. Pode ser de desprezo ou de condenação. Eu preciso tomar cuidado. Como eu olho para o meu irmão. Às vezes eu estou olhando para ele com uma atitude de superioridade. Né? Então eu tenho meu ponto de vista, você tem o seu em alguns aspectos menores. E eu olho para você com superioridade. Ou, né, rejeito você. Desprezo você. Terceira coisa, eu sou livre, irmãos, para servir. Eu preciso lembrar que eu não sou o mestre, eu não sou o Senhor. Nós somos todos servos. Nós somos todos os escravos. Versículo 4 é o que o apóstolo Paulo fala. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Eu não posso condenar ou julgar o meu irmão. Eu não sou o Senhor dele. Ele tem um Senhor, não sou eu. Nós somos escravos do mesmo Senhor. Que o Senhor o julgue, que o Senhor trate com ele. Né? O Senhor deles julgará se estão de pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus, eles ficarão de pé e serão aprovados pelo Senhor. Tá? Então, eu preciso lembrar, na minha atitude, em opiniões menores, divergentes que acontecem no corpo de Cristo, eu não sou o Senhor. Não sou eu o juiz. Ele não deve submissão a mim. Ele deve ao Senhor dele. E eu devo ao meu Senhor. A quarta coisa, para a gente pensar sobre a nossa atitude, né, quando existem essas questões para resolver no meio do corpo de Cristo, é que tudo na nossa vida é para agradar ao Senhor. Precisa ser. Vida e morte. Na vida e na morte.
Cada detalhe. Nós temos a tendência de pensar, a morte acabou com tudo, pronto, eu quero me encontrar com o Senhor, chegou o fim, é isso que eu quero. Mas até a minha morte deve ser pensada para a glória de Cristo e não para o meu próprio conforto. Nós muitas vezes queremos subir, queremos desaparecer, queremos morrer, queremos nada com a vida, mas é por puro egoísmo. É porque nós não queremos sofrer o que nós estamos sofrendo aqui. Não é para a glória de Cristo. E essa é uma luta pessoal nossa de cada dia, né? De que nós temos que viver. Versículos de 6 a 9, olha o que Paulo fala. Quem adora a Deus num dia especial, escolhe um dia lá, não, aquele dia, o faz para honrar ao Senhor. Se a motivação dele correta é essa, eu separo um dia especial. Eu sei que os dias são todos bons, mas eu separo um dia para adorar ao Senhor. Então, se ele faz para honrar a Deus. Quem come qualquer tipo de alimento, qualquer tipo, eu como de tudo, não me importa, também faz para honrar ao Senhor. Se a motivação dele é essa, fazer para honrar ao Senhor, reconhecer a bondade de Deus, uma vez que dá graças a Deus antes de comer, quer dizer, ele reconhece que aquilo vem de Deus, ele agradece ao Senhor, ele come de tudo, então ele faz para honrar ao Senhor. Quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Não, eu não como porque eu quero honrar ao Senhor. Eu acho que se eu comer, eu estou ofendendo meu Senhor. Então eu faço para agradar ao Senhor. Cada atitude minha. Olha os versos 7 e 8, é o desafio para nós. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Para quem nós vivemos e morremos? Se vivemos, é para honrar o Senhor. Se morremos, é para honrar o Senhor. Cada detalhe, na vida ou na morte, nossa, deve ser para honrar ao Senhor. Quer vivamos, portanto, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nós precisamos lembrar disso. A nossa vida não é nossa, versículo 7. A nossa vida, a nossa morte não é nossa, não nos pertence, nós pertencemos ao Senhor, pertence a Ele. Então, quando nós vemos os irmãos com essas diferenças, se ele faz com um coração sincero para honrar ao Senhor, nós devemos aceitá-lo, nós devemos recebê-lo. Nós devemos aprender a lidar e nos relacionar com isso. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Tanto na vida quanto na morte, nós honramos o Senhor. Em tudo que nós somos. Vida para honrar ao Senhor. Vivemos para agradá-lo. Quinto ponto aí que eu quero colocar para vocês é algo muito interessante que eu preciso lembrar. Irmãos, nós somos um corpo. Então, quando Paulo repreendeu Pedro, é para ajudá-lo. E a Bíblia fala para a gente fazer isso. Só que eu não posso perder de vista o seguinte: não é que eu quero que aquele irmão ande conforme eu acho que é certo. Eu quero que ele entenda que cada um de nós vai responder diante de Cristo. E agora eu preciso que você entenda. Porque talvez você comece a pensar, tá vendo? Aquele outro irmão lá faz isso. Não, eu preciso que você entenda, que eu entenda, que eu, pessoalmente, vou comparecer diante de Cristo. Tá? E aqui ele está falando de um julgamento que não é um julgamento para a salvação, é um julgamento das minhas obras como crente. Se a minha vida honrou ao Senhor, né? Versículos 10 a 12, ele diz assim, olha, então por que você julga o outro irmão? Por que você despreza o seu irmão? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. As Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará perante mim, toda língua declarará lealdade a Deus. Olha o versículo 12. Assim, cada um de nós será responsável pela sua própria vida diante de Deus. Então, agora nesse momento, não dá pra gente ficar pensando assim, olha, se o irmão tinha que estar ouvindo isso. Não é o irmão que tinha que estar ouvindo isso. Eu sou responsável pela minha vida. Você é responsável pela sua vida diante de Deus. Não estou dizendo que a gente não deve ajudar uns aos outros. Entenda isso. Mas às vezes a gente só joga o tempo todo pensando no outro. O outro precisa melhorar isso, o outro precisa melhorar aquilo. Mas tem a ver comigo. Eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo. É um tribunal onde ele vai
olhar para as minhas obras e vai dizer, essas obras foram obras que me honraram, essas não foram. E aí, essas obras não vai te levar para o inferno e nem vai te levar para o céu. Porque se você é em Cristo, crê em Cristo, você já vai para o céu. Mas essas obras que ele vai julgar, vai te trazer o que a Bíblia chama de galardões. São alguns presentes que o Senhor vai dar que nós não sabemos exatamente o que é. Mas são reconhecimentos de que você o honrou. Imagina nós estarmos recebendo do Senhor um presente por honrá-lo. E poder honrá-lo. Né? Então, tem a ver com isso, esses julgamentos, né, que o Senhor vai fazer. Todos nós vamos comparecer diante do Senhor pelas nossas obras, por aquilo que nós fizemos. Né? Então, lembra disso. Eu vou responder por minha vida, não pela vida do meu irmão. Eu vou responder se eu ajudei o meu irmão, mas não se eu fiz por ele, porque eu não tenho como fazer por ele. Eu posso ter ajudado a ele, mas às vezes, eu decidi ser orgulhoso, então eu não fiz. E isso vai estar diante do Senhor. Sexto ponto aí, que é a combinação desse assunto, né? Nós devemos viver para ajudar o irmão a crescer e não para atrapalhar o processo dele. Versículos de 13 a 16. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo que nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Por exemplo, o caso de Pedro lá. Pedro, a atitude dele hipócrita, que quando não tinha ninguém lá da igreja de Jerusalém, outros judeus convertidos não estavam ali, ele comia, sentava na mesa, ria, contava piada, comia o porquinho lá, o baconzinho e tal, né? Aí depois, quando chegou um pessoal da igreja de Jerusalém, ele, se afastou da mesa, foi sentar lá no cantinho, né? Não nos misturamos com esse tipo. Aí Paulo fala, isso é hipocrisia. E o ponto da hipocrisia de Paulo levou outros irmãos, que também eram judeus, a imitar Pedro, o que Pedro estava fazendo. Inclusive Barnabé. E Barnabé é mostrado nas Escrituras como alguém que temia o Senhor, alguém temente a Deus, né? Lá em Atos fala sobre Barnabé. Ele era alguém que amava o Senhor. E até Barnabé seguiu esse exemplo ruim de Pedro. Às vezes, quando você tem um irmão maduro como Barnabé, ele não vai rejeitar a Cristo. Ele vai pecar, ok, tal. Mas às vezes você tem um irmão que às vezes está começando na fé. E às vezes a sua atitude, a minha atitude, ela pode fazer com que esse irmão não consiga mais permanecer firme e ele decida, não, eu acho que todo mundo aqui é hipócrita, eu vou embora. E aí aquele irmão acaba vivendo uma vida de rebelião ao Senhor porque ele olha para a igreja e ele não conseguiu ver a graça de Cristo na igreja. Acontece muito, né? Então, cuidado, ele diz. Resolvam viver, decidam viver, escolham viver de um modo que nunca façam o irmão tropeçar e cair. Eu preciso olhar para a minha vida, né? Para servir o meu irmão, para ajudá-lo a crescer, não para atrapalhar o crescimento dele, a fé dele. Né? Eu sei, olha o que Paulo vai dizer sobre o alimento, olha que interessante. Eu estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que nenhum alimento era impuro. Ele diz que nenhum alimento por si mesmo é impuro. O apóstolo Paulo está dizendo. Mas, se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa é impuro. Tudo bem. Se ele crê assim, eu não vou ficar ofendendo a ele. Eu respeito. Eu tenho que respeitá-lo. Ok? Ainda que, pela autoridade de Jesus, o alimento em si não é o problema. O problema não é o alimento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O problema é a minha motivação. Qual é a motivação? O amor de Cristo que nós vimos antes. Né? Estamos vendo isso desde o capítulo 12 em diante. E se o irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Voltamos a falar da mentalidade, não tem a ver com a comida, não tem a ver com o que eu como ou deixo de comer. Tem a ver com a minha motivação ao fazer isso. Então, não deixe que a sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Atrapalha a caminhada dele.
Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Você acredita que pode comer de tudo, então eu vou fazer do pior, vou esbanjar na cara dos irmãos aí, mesmo sabendo que aquele irmão se sente incomodado com aquela situação. Ele está dizendo, não faça isso, você pode estar produzindo algo ruim no coração do irmão, né? Você não é responsável pelo pecado dele, mas você pode estar incentivando, tentando ele, e ele vai pecar, né? Então, você não é responsável pelo pecado do seu irmão, entenda isso. Mas você pode atrapalhar a caminhada cristã, às vezes com a sua atitude, né? Pode levar os irmãos a tomarem decisões ruins. Então, ajudar o irmão a crescer, não atrapalhar os irmãos. Ponto 7 aí, nessa questão toda. Eu sou livre para servir. Então, a minha vida não é sobre mim, mas é sobre o Espírito Santo em mim. Essa é uma coisa que nós já vimos antes. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, né? Versículos 17 a 21, ele fala, o reino de Deus não diz respeito ao que nós comemos ou ao que nós bebemos. A essas questões menores. O reino de Deus não é isso. Mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estamos vivendo debaixo da orientação do Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude de honrar ao Senhor, de serem movidos pelo Espírito Santo, vocês vão agradar a Deus e também vão receber a aprovação das pessoas ao seu redor. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia, não a guerra, a harmonia. E procuremos edificar uns aos outros. Entenda o seguinte, irmãos, não é que eu não posso ensinar as pessoas. Não é que ele acredita assim, então eu não posso fazer nada. Eu posso, mas eu posso ir ensinando ele aos poucos. O que eu não posso é, com a minha atitude, desprezar o que ele acredita e ofendê-lo deliberadamente, né? Nessas questões menores. É disso que ele está falando. Não destruam a obra de Deus por causa da sua comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, ele repete isso, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. No capítulo 8 lá de 1 Coríntios, Paulo fala que se for fazer alguém tropeçar, eu nunca mais comer carne. Sabe? Churrasquinho? Nunca mais. Sabe? Aquela picanha? Nunca mais. É claro, eu vou passar no processo de ensinar ele rapidinho para voltar a comer picanha, mas se aquilo faz mal, eu preciso aprender a lidar pelo amor aos meus irmãos, né? É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Esse é o desafio para nós aqui, ao conviver, né, com pensamentos diferentes, crenças diferentes e até graus de maturidade, irmãos. Entenda que não é errado você perceber que você está no processo de maturidade, às vezes você está começando na fé, no desenvolvimento do conhecimento de Cristo. É ótimo saber disso, porque isso te ajuda a não ser orgulhoso e continuar crescendo. Eu preciso aprender. E você que às vezes já tem um grau, diz assim, não, eu sou maduro na fé, perceber que tem áreas que ainda a gente é falho e a gente é como uma criança, a gente não deixa o Espírito Santo dominar a nossa vida e nós precisamos lidar com isso o tempo todo. O tempo todo. Todos nós. Cada um de nós. Então, precisamos lembrar disso, né? Nossa vida não é sobre mim. Essas decisões não é sobre mim, o quanto eu sou bom ou não sou bom. É o Espírito Santo vivendo em mim. E por último, ele vai falar de uma consciência tranquila diante de Deus. Convicção e fé. Ou convicção nesse sentido da fé que ele coloca aí, né? Versículo 22. Você tem direito às suas convicções. Você pode acreditar que pode comer de tudo, ou você pode acreditar que é melhor não comer alguns alimentos, ou alimentos que foram oferecidos. Você pode acreditar nisso, sem problema nenhum. Mas se isso ofende alguém, guarda isso entre você e Deus. Não precisa jogar na cara dos irmãos de uma forma agressiva, ou que desrespeita ele, ou que despreza ele, ou que condena ele. Tá? Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Às vezes é correto o que você está fazendo, não é errado. Mas cuidado, ele está dizendo. Né? Quando eu lembro que a gente brincava, né? Aqui no Japão não tem tanto isso, mas no Brasil era muito forte a questão do catolicismo, né? Pelo menos na minha cidade era muito forte. Então, às vezes os irmãos da igreja eles brincavam, né? Gente, vamos fazer um churrasco na Sexta-feira Santa?
né, na Sexta-feira da Paixão, porque os católicos só comem peixe, né? Seria errado comer carne no dia? Não é errado. Mas imagina um irmão que acabou de vir do catolicismo, ele acabou de se converter, e ele está ali na igreja, e a gente decide fazer um churrasco no dia da Sexta-feira da Paixão. Aquilo para ele pode deixar ele tão constrangido que ele fala, esse pessoal aqui não teme a Deus. Né? Então nós precisamos tomar cuidado, né? Ele vai dizer, é errado? Não é errado, irmãos. Não é errado. Mas, cuidado. Felizes aqueles que não são culpados por aquilo que acham que é correto, né? Que aquilo leva você a pecar. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Então, essa foi a atitude de Pedro lá sendo hipócrita. Essa não era a convicção dele. Ele estava comendo com os irmãos. Mas ele não queria parecer para os outros, e ele não queria que os outros achassem que ele era, sei lá, como um gentil. E aí, então, ele toma uma atitude ruim, né? De falsidade. Então, ele está chamando a gente cresce nesse processo de desenvolvimento das suas convicções no conhecimento da palavra de Deus, na sua maturidade na fé. Cresce nesse processo, constantemente. Precisamos crescer constantemente nesse processo, né? Então, os 8 pontos aí, quando nós lidamos com isso, olhando para esse capítulo, nós precisamos saber diferenciar, irmãos. É claro que às vezes nós vamos ter que ter muita sabedoria para orar a Deus, para saber o que deve ser confrontado e o que deve ser aceito, né? Porque a gente está falando de divergências menores. Mas, e para a gente entender o que são divergências menores? Às vezes a gente tem dificuldade em lidar com isso. Nós vamos ter que orar ao Senhor, pedir sabedoria, né, pedir ajuda e conselhos de irmãos para que a gente seja sábio nas nossas decisões, né? Daquilo que a gente pode aceitar e daquilo que a gente não pode aceitar. Algumas coisas não poderão ser aceitas. Como, por exemplo, a gente viu a história de Pedro. Paulo exortou Pedro, né? Com dureza, provavelmente. Então, diferenças menores existem, nós devemos aceitar e receber. Cuidado com a minha atitude para com o meu irmão, eu posso estar desprezando ele ou condenando ele. Eu não sou mestre, somos todos servos. Tudo, a minha vida é para agradar ao Senhor, seja vida ou seja morte, cada detalhe é para agradar ao Senhor. Eu vou responder por minha própria vida diante de Cristo. Eu vou responder pela minha própria, não diretamente pela minha do meu irmão, cada um vai responder pela sua. 6. Eu preciso ajudar o meu irmão a crescer, não atrapalhar esse processo. A minha vida não é sobre mim, mas é sobre o Espírito Santo em mim, não é sobre comida, não é sobre as minhas convicções, não é sobre a minha posição, mas é sobre o Espírito Santo vivendo em mim. E eu preciso ter uma consciência tranquila diante de Deus, nessa busca de crescer no meu relacionamento com Ele. E o Senhor, o texto fala, Paulo diz que o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai ajudar a gente a ir esclarecendo essas diferenças, né? Então, se você tem dúvidas se alguma questão deve ser aceita ou não, conversa com outros cristãos maduros também para tentar entender se essa é uma questão ou não. Como a gente lidar com isso, olhar para as Escrituras, né, e entender. E às vezes a gente vai aceitar algumas diferenças até que a gente discorde delas por um tempo. Eu lembro que quando eu me tornei pastor lá, que oficialmente eu fui colocado como pastor lá na igreja de Extrema, né? Eu era jovem, mais do que eu sou hoje. Eu era mais jovem do que eu sou hoje. E aí, eu não tinha experiência muito grande como pastor titular, como pastor único de uma igreja. Eu já fui, assim, líder num grupo, mas eu nunca tinha sido pastor de uma igreja. Então, eu estava começando lá e eu chamei um outro pastor mais velho, o pastor Granconato. Uma coisa que eu vou falar sobre ele que vocês talvez não vão ver isso muito na televisão, né, quando vocês virem vídeos dele. Mas eu perguntei para ele, me dá um conselho. Eu estou assumindo a igreja lá como pastor da igreja. Me dá um conselho de como eu deveria agir.
E quem conhece o Granconato pelos vídeos, pelas postagens dele, sabe que ele é muito duro muitas vezes. Ele é muito veemente em várias coisas. Ele vai na Bíblia e ele bate e ele não tem dó. Mas ele disse para mim o seguinte, ele disse, tenha paciência. Mesmo que você vê coisa errada na igreja, tenha paciência. Espera, ora, vai caminhando com os irmãos. A igreja sempre viveu daquele jeito, a igreja tem uma história, lembra disso. Não queira chegar mudando tudo porque você acha que eles estão errados. Conviva, aprenda. Espera. Quando você achar que esperou bastante, espera mais um pouco. E aí você começa a sugerir algumas mudanças na igreja. Eu achei aquilo muito interessante, achei aquilo muito desafiador, né? Até aceitar. Ele falou, eu achei curioso, ele falou, até aceitar algumas coisas que talvez sejam erradas. Você sabe que são erradas, mas você vai consertar com o tempo, você vai ensinar a igreja precisa entender que ela está errando. Não adianta você chegar impondo, porque a igreja não vai aceitar bem isso. Ainda mais de um jovem, né? Jovenzinho que tinha acabado de sair do seminário, fazia pouco tempo que estava fora do seminário. Então, eu achei bem legal isso. Essa é uma atitude da gente de maturidade cristã, de crescer junto com a igreja. Né? Entender que estamos amadurecendo com o processo. Ok? Para reflexão, para essa semana, eu vou convidar você a refletir, pensar, avaliar. Tá? Algumas coisas, duas coisas. A primeira, eu quero que você pense e reflita no seguinte: você é livre para servir. Você não é livre para pensar só em si mesmo. Você é livre para servir ao Senhor, para servir aos irmãos, através do amor de Cristo por mim e em mim. Eu posso servir através do amor de Cristo que Ele teve por mim e através do amor de Cristo em mim. Eu preciso lembrar disso. Eu estou nessa terra, não é sobre mim a minha vida. A minha vida é sobre glorificar ao Senhor e agradar ao Senhor. Essa é a minha vida nessa terra. Não importa o que eu faço. Tá? E segunda coisa para você avaliar, refletir, pensar, meditar. Eu estou amadurecendo no meu conhecimento de Cristo? Porque uma coisa é, beleza, eu preciso aprender a aceitar as diferenças. Mas será que tem alguns pontos em que eu deveria amadurecer, que eu deveria estudar mais as Escrituras, que eu deveria entender, que eu deveria crescer e estar amadurecendo, que de repente eu não estou entendendo, mas, né, por exemplo, a questão do alimento. O apóstolo Paulo fala, eu tenho convicção em Cristo, da autoridade de Cristo, que não tem problema nenhum comer qualquer coisa. E eu não aceito comer. Será que eu não estou precisando estudar um pouco mais, aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais das Escrituras para entender algum ponto no qual eu sou não maduro o suficiente ainda? Não aprendi ainda? Estou precisando crescer? Estou precisando entender e ter mais convicções bíblicas? Né? Criando convicções firmadas na palavra, não são convicções aleatórias, tá bom? Esse é o meu ponto de vista. Não, mas como cheguei nesse ponto de vista? Eu olho para esse texto, eu olho para esse texto, eu olho para esse texto e eu tenho algumas convicções com base nas Escrituras, estudando as Escrituras. Ok? Então, eu estou amadurecendo? Esse é um pensamento. Se não, uma terceira coisa para a gente fazer seria, vamos começar então a amadurecer. Vamos começar a estudar. Vamos começar a conhecer o Senhor. E entenda, eu não estou chamando você a aumentar o seu conhecimento para simplesmente ter conhecimento teológico, bíblico. Saber o que está dizendo em tal passagem, não é para isso, ou saber algum termo teológico. Eu estou chamando você a conhecer as Escrituras, porque assim nós conhecemos ao Senhor, nós podemos nos relacionar com o Senhor, podemos amá-lo melhor, podemos servi-lo melhor. Né? Nesse mundo. Então, firmar convicções das Escrituras nessa terra para honrar ao Senhor, para agradar ao Senhor. Ok? Vamos orar?